Olá, tudo bem com você? Eu sou Jeremias Gomes, você está no Alesp em Pauta. Obrigado pela sua companhia. Nós vamos falar hoje dos reflexos da pulverização de agrotóxico por avião. Uma audiência pública realizada aqui na Alesp sobre esse tema aconteceu no mês de agosto. Nesta edição, nós vamos aprofundar um pouco mais esse debate. Com a gente aqui a deputada estadual do Partido dos Trabalhadores, Ana Perugini, e também o defensor público, Marcelo Novaes, a quem eu agradeço a ambos aqui a presença. E começar com a deputada, essa audiência pública, eu pude acompanhar um pouco. Muitos especialistas de várias áreas, do INCRA, enfim. O que motivou a senhora a trazer esse tema para casa, deputada? Bem, antes... olá para quem está nos ouvindo, nos acompanhando, e prestem muita atenção em tudo que vai acontecer aqui. Muito obrigado pela oportunidade e parabéns ao doutor Novaes, que é o nosso convidado, por estar nos apresentando um conhecimento que soma o quê? Mais de 20 anos, né, doutor? Nessa área. Então, há muito que se pensar nisso. Agora, em relação ao porquê dessa audiência, que foi a pergunta, foi por conta daquilo que nos chegou a partir de jornais, das notícias, da mortandade de hortaliças, a mortandade de peixes, bichos da seda, abelhas, né, no interior do estado de São Paulo, devido à pulverização por aviõezinhos. Aviõezinhos porque não é avião de passageiro, como bem falou o deputado. Menores, é verdade. Mas... daí o porquê da audiência. Que deveria ter acontecido, Jeremias, e você que está nos ouvindo, deveria ter acontecido até no início desse ano, mas nós queríamos trazer para essa audiência autoridades no assunto, para não incorrer em nenhuma leviandade, em nenhum machismo, porque eu acredito que até por achismo e até por uma leviandade em relação à natureza da gravidade do uso de agrotóxico, de maneira tão ampla aqui no Brasil, não diria de maneira indiscriminada, mas de maneira tão ampla no Brasil, nós chegamos aqui dessa forma, né? Então, o assunto nasceu da reclamação, o assunto nasceu da vinda de matéria da imprensa, de pessoas, inclusive, como foi denunciado na audiência pública, de pegando com pás, abelhas, né? De encontrarmos agricultores familiares lá na região, por exemplo, de Aras, dizendo que quando as abelhas passavam do eucalipto e iam para a plantação extensa de laranja, elas não voltavam mais. Então, há toda uma denúncia nesse sentido e uma dificuldade até mesmo dos assentamentos, dos agricultores hoje, de um nexo causal entre a pulverização, e aí é onde eu entro, né, da pulverização e da mortandade que vem acontecendo depois dessa pulverização. A pulverização ela não se dá apenas por aviões, ela se dá também por drones, ela se dá também por canhões, né? E inicialmente eu pensei numa regulação e hoje estou convencido que nós não podemos aceitar mais esse tipo de aplicação aqui no estado de São Paulo. Tem umas imagens aqui, eu não sei se a gente consegue cortar, diretor, para todo mundo acompanhar. Aqui é um avião que a senhora falou que não é tão grande. Esse parece um avião bem grande mesmo. E ele pega uma extensão muito grande. Eu fico pensando aqui, e eu sou leigo, mas assim, a gente de cara, né, deputada, percebe que, por exemplo, o vento, a gente vê umas árvores lá ao fundo, assim, ventando. E aí a gente percebe que é próximo a uma cidade, né? Então, logicamente que com o vento esse agrotóxico pode se aproximar de outros locais. Deixa eu passar aqui para o Marcelo. Antes, doutor Marcelo, faça uma breve apresentação, porque eu sei que a Defensoria ela tem diversos núcleos. E como é que o do senhor participa do meio ambiente para a gente chegar aí nessa especialização do senhor no agrotóxico? Sim. Meus cumprimentos e meu agradecimento pelo convite. A Defensoria Pública cuida de, basicamente, o nosso público-alvo são os excluídos, é a população hipossuficiente. E, por incrível que pareça, a contaminação ambiental está intimamente ligada com a população excluída. Vejam as fotos, por exemplo, eu sempre cito aquelas fotos do Sebastião Salgado, quando ele coloca a devastação ambiental, as queimadas, e você sempre vai ver pessoas extremamente pobres, carentes, que são mais atingidas pela poluição ambiental. Então, a Defensoria Pública tem um olhar especial sobre isso,
sempre lutando pelo desenvolvimento sustentável e acolhendo essas demandas que surgem na sociedade. Recentemente foi criado um grupo de estudo na nossa escola, eu integro esse grupo, é um grupo especializado em poluição ambiental e mudanças climáticas, e estamos começando a nossa atuação nessa área que eu entendo que é de capital importância. E o que vocês têm percebido em relação a essa população mais vulnerável, em relação ao uso do agrotóxico e pelos aviões? Vamos lá. O agrotóxico, você pode denominá-lo como defensivo agrícola ou como solução moderna para a agricultura. O nome não vai alterar a natureza dele, é um biocida. É um biocida. Ele foi programado, feito, pensado para combater pragas, combater peste. É um produto químico e, como todo produto químico, ele tem efeitos negativos. Esses efeitos negativos podem ser aceitáveis e inaceitáveis. A nossa agricultura, eu costumo falar que ela é químico-dependente, possui uma dependência química, principalmente em razão do monocultivo, que não permite uma biodiversidade e reclama a utilização desses produtos. E o agrotóxico, ele vai atingir a população, essas pessoas e o meio ambiente em graus variados. Por exemplo, com relação à questão do meio ambiente, um grande número de municípios no estado de São Paulo, no nosso interior, possuem cultura da cana. Tem municípios que possuem 80% da área do município com cultivo de cana. Tem um município que possui 93% da sua área. Isso representa até mesmo mais do que o Código Florestal permitiria naquela ocasião. Obviamente, esse monocultivo e a utilização desses biocidas, desses pesticidas, dos agrotóxicos, provoca um dano ao meio ambiente. O meio ambiente aos polinizadores, porque eles perdem pasto agrícola, pasto apícola, para poder fazer a polinização, o bicho da seda, a contaminação de mananciais de água, do solo, até mesmo da água subterrânea. E, além disso, um grande número de denúncias com relação a gravames à saúde. Nós temos uma média de 4.000 intoxicações graves por ano no Brasil, em razão de uso de agrotóxico. 4.000 contaminações de seres humanos. De seres humanos. Entendi. Uma pessoa se mata a cada 3 dias usando agrotóxico no Brasil. Suicídio também. Sim, suicídio. O agrotóxico é responsável por 30% dos suicídios no mundo. Por quê? Porque é muito fácil você adquirir o agrotóxico, até pela internet. Nos Estados Unidos, o meio utilizado para suicídio é arma de fogo, porque lá você vai no supermercado e compra um fuzil. Aqui você compra um agrotóxico sem maiores dificuldades para adquirir, maiores né? dificuldades. Até para comprar um antibiótico na farmácia, hoje tem tudo regulado, e um antibiótico, pelo que você estava dizendo, há uma facilidade, talvez uma regulamentação seria necessária, né? Sim, e além dessa questão crônica, dessa questão aguda, nós temos as doenças crônicas, que a gente fala que estão sob o manto da invisibilidade. Porque alguns agrotóxicos são apontados pela ciência como cancerígenos ou teratogênicos, ou seja, provocam modificação no DNA da pessoa. No interior de São Paulo, isso é uma pesquisa que foi feita pela Faculdade de Saúde Pública, em algumas regiões, o índice de crianças com má formação fetal é 300% superior à média do estado. Digo isso, eu cito até os municípios, Sandovalina, na região de Prudente, Ribeirão Corrente, na região de São José do Rio Preto. Em Ribeirão Preto, a taxa de nascidos com má formação é 50% a taxa de Cubatão. Em Franca, praticamente o mesmo índice. Isso significa que o poder público tem que ter um olhar para a questão dos agrotóxicos,
buscar uma regulamentação. No estado de São Paulo nós somos absolutamente carentes, deputada, sobre uma regulamentação sobre a aplicação do agrotóxico, sobre a venda, sobre o receituário. Estamos na era da tecnologia, tinha que ser um receituário eletrônico, no mínimo, um sistema que pudesse ser auditado, que pudesse ser fiscalizado. E é isso, precisamos criar um consenso e buscar uma legislação para regulamentar esse assunto, que é de capital importância, interessa ao setor da saúde, interessa aos trabalhadores, interessa à nossa população interiorana, interessa aos consumidores dos alimentos no estado de São Paulo, que muitos desses alimentos ficam contaminados, interessa ao agronegócio e interessa até mesmo à indústria de defensivos, que não pode ter a sua imagem imaculada em razão de uma aplicação absolutamente equivocada. Eu acho que há de se buscar um meio termo entre todos esses atores. Muito bem, daqui a pouco eu vou querer saber um pouquinho mais do doutor sobre a competência aqui da Assembleia, porque se tem uma lei federal, e acho interessante que, pelo que eu estou entendendo, o Estado de São Paulo tem a competência também de legislar nesse tema. Deputada, fica à vontade, se a senhora quiser também questionar aqui o nosso especialista, também eu tenho mais algumas perguntas, mas se a senhora quiser complementar, fica à vontade. O doutor Novaes falou da população vulnerável. E a sua pergunta é por que a Defensoria, diretamente, por que a Defensoria entra nesse campo, nesse área. Nós tivemos na audiência pública 2 testemunhos de 2 vítimas do uso da pulverização de agrotóxicos. Uma mãe da região de Presidente Prudente, sim, que falou com falou e foi gravado, estava sendo transmitido ao vivo, da situação com que ela se deparou com a filha com uma conjuntivite hemorrágica. Lá, cada casa fica numa distância de aproximadamente 11 quilômetros de outra casa. E naquele dia da pulverização, né, teve uma incidência de atendimentos daquele assentamento na Santa Casa da localidade. Então, tudo dizia que houve a pulverização e houve sim o envenenamento e houve sim o resultado de uma conjuntivite hemorrágica, mas esse nexo de causalidade não foi aferido. O senhor José Luiz, que é de uma outra região, falou a respeito da mortandade das abelhas, e inclusive foi chamado até a sua propriedade, né? A Polícia Civil foi até o local, mas até hoje, até o dia da audiência, não havia sido feito exame nas abelhas, para dizer, olha, houve uma pulverização aqui, e há um nexo causal aqui, e há que haver uma indenização e uma responsabilização por isso. Então, nós chegamos, aí a conclusão é óbvia, é absolutamente racional e é fato, e como profissional do direito, e o doutor Novaes também é um profissional do direito, contra fatos não tem argumento. Sim. Teve a pulverização, houve uma incidência no assentamento na região de Presidente Prudente e na Santa Casa não foi aferido isso, a pulverização de agrotóxico. Então, foi uma virose que aconteceu e pegou o assentamento com essa conjuntivite, mesmo havendo uma distância de uma casa a outra, que não permitiria, já que a conjuntivite hemorrágica, ela não se dá pelo ar, precisa de haver contato físico com a pessoa. Então, isso aconteceu. E a população de baixa condição econômica, ela não tem como procurar um advogado especialista no assunto e dizer, e pagar um laudo para dizer, e contestar um laudo médico, inclusive da Santa Casa, e dizer, olha, não teve a pulverização, e isso aconteceu em decorrência da pulverização. Já o caso do José Luiz, que é de uma outra região, ele não tem a condição econômica de pegar a abelha num estado que seja aceito para levar no instituto, como o Instituto Adolfo Lutz, para fazer a verificação da contaminação das abelhas. E você sabe que o veneno ele permanece durante um período no organismo. Né? Deveria ser assim também com as frutas que nós comemos. Né? Mas nesse organismo, no nosso organismo, depois você não consegue fazer a perícia fazendo essa ligação. Então, essa população é vulnerável. Aí quando você escuta da população, Jeremias, né? Puxa, se é um caso de saúde e esses defensivos, né? Não se muda nome,
porque o nome é o nome que mais se aproxima. É agrotóxico porque ele é tóxico. Tem uma caveirinha lá, dizendo que o ser humano não pode inalar, que não pode entrar em contato. Vou colocar o nome de defensivo, porque vai defender a planta da praga. Só que esse defensivo, esse inseticida, né, herbicida, ele permanece ali e vem para nós. E eu cheguei no Instituto de Biologia, né, de Ciências Médicas da Faculdade de Botucatu, e me surpreendeu saber que esse material, né, esse veneno, porque é veneno, gostemos ou não gostemos, o agronegócio, goste ou não goste, muda o nome, tira a caveirinha, faz... Não, é veneno que está expulsando uma praga. Ele chega para o nosso organismo, para o teu organismo, o seu organismo que está ouvindo, ele chega como um hormônio. Olha, antigamente nós ouvíamos falar de caroços na tireoide. Hoje é comum até em crianças de 12 anos caroços na tireoide. Eu falei, mas espera aí, como é que é essa relação? Meu organismo vê como eu tenho, minha principal glândula, né, é a tireoide. Espera aí, tem ligação, está catalogado, esses caroços que estão aparecendo, tem uma ligação intrínseca ao uso de agrotóxicos em regiões de pulverização. Então, quando você começa a olhar isso, e sabendo que nós estamos no ano de 2023, aí eu escuto, né? Então não é a sociedade médica que deveria ver o que pode ser usado ou não na agricultura, né? É a pergunta que nós fazemos. É a população vulnerável? É a população vulnerável. Quando nós temos no Congresso hoje 152 deputados que defendem o uso de agrotóxicos, é uma população vulnerável que está do lado de cá, que não sabe que quem aprova, por exemplo, a mudança de um nome para outro nome. Eu passei por um processo na Câmara Federal da discussão do transgênico, que deveria ser tirado dos rótulos, das embalagens. E nós tivemos que fazer uma luta muito grande para que isso não ocorresse, porque eu quero saber o que eu estou comendo. A senhora fala dos transgênicos? Dos transgênicos. Eu me lembro dessa discussão, Marcelo deve ter lembrado também, nunca mais se falou disso, né? E os cientistas na época falavam assim, olha, o resultado disso a gente vai saber daqui 20 ou 30 anos, né? Muitos cientistas falavam disso. E aí, como é que fica daqui por 20... Hoje, trigo, soja, é tudo transgênico, né? Foi um debate que passou, enfim. E agora o debate que vem muito forte no Brasil e aqui na Assembleia é em relação ao agrotóxico. A senhora, por favor, pode continuar, mas a minha dúvida, eu queria saber o seguinte, de que cenário que a gente está falando? Porque quando a gente fala de agricultura familiar, e parece que responde por cerca de 70% do que a gente alimenta, e os outros 30% seria do agronegócio, por exemplo. O Marcelo trouxe uma informação de que mais ou menos 20% seria com esses aviões, esse agrotóxico, e 80% por outros meios, como tratores e tal. É mais ou menos, doutor Marcelo, o agronegócio é o que mais se utiliza desses grandes... Acho que é uma coisa lógica, porque o pequeno não vai ter nenhum avião para ficar jogando, né? É mais ou menos por aí no Brasil. E se estes... grandes agricultores, se eles conseguem um lobby, acredito, não é, deputada, maior, e do lado dos vulneráveis tem, por exemplo, a deputada, a defensoria. É mais ou menos esse cenário, deputada? Olha, eu acredito que a ciência deveria, neste caso, inferir com mais contundência. Certo. Eu recebi recentemente no gabinete, até por ocasião da discussão da audiência pública, logo depois, uma pessoa que faz parte da Associação dos Pesquisadores aqui do Estado de São Paulo. E eu desconheci o fato que hoje as pesquisas não são feitas por órgãos públicos. E cada vez mais foi se esvaziando a condição dos órgãos públicos de fazerem a análise daquilo que é aplicado hoje. Do outro lado, quem defende os agrotóxicos diz, à medida que nós temos dados científicos catalogados e sérios, né, nós retiramos do mercado esses agrotóxicos. Agora, quem é que nos traz esses laudos? Essa é a pergunta que nós precisamos de fazer. Por que foi esvaziado, né, a pesquisa dos órgãos públicos? A outra questão que precisa ser levantada, você falou de 70% do alimento que nos chega, né? Fala que nós só conseguimos fazer uma produção em larga escala se nós tivermos o uso desses agrotóxicos. Mas eu já até contesto isso. Eu contesto essa realidade colocada como
como verdade, porque se eu tivesse os incentivos que o agrotóxico tem hoje no meu país para aplicar, né, nos orgânicos, eu teria uma condição maior de produção dos orgânicos. Né? E aí eu vou entrar. Nós temos o agrotóxico hoje no nosso Brasil, para comercialização, ele tem uma dedução de 60% do ICMS. Para a produção, ele tem absolutamente isenção. Para aquisição, para importação, ele tem a isenção do PIS e do CONFINS. Se eu tivesse em larga escala, dessa forma, um incentivo para a produção da indústria orgânica, né, com certeza eu teria uma condição melhor de compra e de oferta. O pequeno agricultor da agricultura familiar, a senhora está dizendo que ele está mais ou menos nessa lógica. Olha, se você quiser comprar agrotóxico e tal, você é facilitado. Mas para a pequena agricultura, se você quiser alguma coisa mais, como é que seria o nome? Mais biológico, que não utilize o agrotóxico, aí você não tem, porque embora represente um número muito grande, talvez não tenham o mesmo incentivo e talvez a mesma força, o mesmo incentivo no nosso país de comercialização, de produção e de importação. E com um detalhe, quando você tem uma pulverização numa área e você tem uma determinada área que não utiliza deste expediente de pulverização, de uso de agrotóxicos, o que acontece com a fauna? O que acontece com as pragas, né? Vamos dizer. Ali, eu não sei se o diretor consegue cortar direto para o nosso painel todo. Eu vejo toda hora ali um pássaro bem na frente do avião. A senhora acabou de falar voando a fauna e a flora. Ele está passando ali o agrotóxico e o pássaro ali, provavelmente ele está sendo altamente afetado quando é injetado esse agrotóxico no ar, né? Interessante, desculpa cortá-la. Não, mas o que acontece é que nós temos ilhas. E isso me provocou em mim uma comoção, porque eu não havia... Só quem vivencia é quem entende. Você imagina uma pequena produção de hortaliças sem agrotóxicos, com sementes que não são transgênicas, no universo de pulverização de agrotóxico. Ela fica infestada de pragas. Porque há um desequilíbrio na fauna, há um desequilíbrio biológico, há um desequilíbrio no ecossistema. Então, eu lembro bem de um agricultor falando, eu tenho que dormir com os 2 olhos abertos, porque tudo vem para cá, porque não tem a condição de sobrevida em qualquer outro lugar. Então, nós precisamos de ter mais responsabilidade com essa expansão, com esse alargamento, com essa entrada de tantos agrotóxicos no nosso país, né? Eu penso que um dia, com a evolução da humanidade, nós não vamos precisar mais disso. Eu creio que isso é uma questão de civilidade, isso precisa de acabar. Doutor Marcelo, o São Paulo, o estado, é muito industrializado, mas muita gente não sabe que nós também somos um grande produtor, né? Um dos maiores do Brasil em relação ao estado, né? A minha pergunta anterior era isso. Tem competência estadual e no que a gente pode colaborar aqui, a Assembleia, para regulamentar? E o que precisa ser regulamentado, principalmente, na visão do senhor, em relação a esse agrotóxico que é jogado, principalmente em grandes plantações de cana-de-açúcar, enfim? Então, uma boa pergunta. Só para informar que a gente conseguiu levantar o total que foi pulverizado no ano de 2015. Isso não teve uma mudança significativa de lá para cá, nesses últimos 7, 8 anos. Isso correspondeu a 5 milhões de hectares, o que correspondia a 11,82% da área total do estado no ano de 2015, que teria sido pulverizado por avião. É muita coisa, é muita coisa. Com relação aos produtos que são utilizados, a própria bula diz que que possuem periculosidade ambiental, que existe, que potencialmente podem causar malefícios ao ser humano, intoxicação, para a gente ter uma ideia do total. Mas veja, somente 20% foi utilizado na pulverização aérea, o restante foi utilizado na pulverização terrestre. Respondendo a sua pergunta agora de maneira direta, o Estado de São Paulo possui competência para legislar,
de maneira complementar à legislação federal. Existe um vazio legislativo no Estado de São Paulo. E eu penso que a Alesp pode, e não só pode, como deve encarar esse debate. É um grande problema ambiental, é um grande problema de saúde pública. Veja o caso que eu falei das crianças com má formação que nascem no Estado de São Paulo, muito devido à contaminação. E nas cidades do interior, onde existe grande aplicação de agrotóxicos. Há uma correlação fortíssima entre a utilização e a formação fetal. Eu entendo que esse campo de atuação da Alesp, com o devido respeito, com o devido acatamento, poderia enfrentar a questão do receituário eletrônico, da implementação de um sistema que está na Coordenadoria de Defesa Agropecuária, que ainda não foi implementado, para evitar o contrabando, para evitar o descaminho, para evitar a falsificação de agrotóxico, regulamentar os aparelhos que fazem a aplicação. Por exemplo, o aparelho tem que ser registrado, não existe nenhum tipo de registro. Uma motosserra tem que ser registrada, a deputada sabe disso. Um trator não precisa ser registrado na Defesa Agropecuária. Um aplicador costal motorizado não precisa ser registrado. E o aplicador, no meu entender, precisa ter um curso para a aplicação do agrotóxico. O da aviação nós temos a certificação, a necessidade de certificação. Nos demais, que digo os outros 80%, não existe essa necessidade. Eu penso, para você ter uma mobilete, na minha época era mobilete, hoje não é mais mobilete, pode ser uma motinha qualquer, uma bicicleta motorizada, não é mobilete, não é mobilete. Não é mobilete, Eu também não lembro mais agora o nome, mudou tanto, mas tudo precisa ter. O senhor fala que, por exemplo, quem aplica também, para que ele possa ter boas normas ali, inclusive para sua proteção também, né? Sim. Porque senão fica tudo desregulamentado, qualquer um passa, qualquer um pega lá, mistura e acabou, né? Sim, e essa mistura é uma mistura que exige conhecimento técnico. Muito. A gente vai para um rápido intervalo para não esgotar o nosso tempo e depois a gente vai falar no segundo bloco com a deputada, que é uma defensora da água, que ela também prevê aí uma legislação, o laudo técnico da água periodicamente. A gente vai falar sobre isso porque a gente está falando no ar, no avião que passa, do agrotóxico, mas e quando ele contamina o solo? E quando ele contamina a água? A gente vai entender. E olha, se você acha que isso não tem relação com a sua vida, todo dia a gente tem comida no prato, né? E como é que é? O agrotóxico pode passar e passa muitas vezes por todos esses alimentos. Claro que o debate aqui é muito mais amplo, porque ele atinge outras populações vulneráveis, como a gente está falando. E a gente está aqui, né, doutor Marcelo e deputada, na capital paulista, aqui no meio dos prédios, mas tem que lembrar que tem muita extensão e muita gente na área rural. E esse programa hoje é principalmente para você. A gente volta já. A Alesp em Pauta está de volta, tratando de um tema polêmico, mas que atinge todo brasileiro, e a gente está restringindo o debate aqui no estado de São Paulo, que é a questão do agrotóxico. O Brasil é um dos campeões no uso de agrotóxico do mundo, né? E pelo debate que a gente colocou aqui no primeiro bloco, ele é muito utilizado em grandes plantações, como cana-de-açúcar, café e outros, por exemplo, né? Mas a agricultura familiar, que representa 70% do que chega no nosso prato todo dia aqui no Brasil, ela muitas vezes é prejudicada. A gente conversava aqui que às vezes esse agrotóxico que é lançado por aviões, ele pode atingir outras plantações e
a gente vai até debater um pouquinho mais daqui a pouco para você entender mais com os nossos especialistas, mas como é que isso acaba atingindo outras populações. Eu vou voltar aqui com a deputada Ana Perugini, do Partido dos Trabalhadores, que fez uma audiência pública muito interessante. Daqui a pouco eu vou passar o nome para você rever no YouTube, se você se interessa pelo tema, mas a gente falava de competência, não é, deputada? Sim. Isso é muito importante, assim, só para esclarecer, a senhora é advogada, explicar um pouquinho o que é essa competência, se o Estado de São Paulo pode contribuir. Não só a Assembleia Legislativa, como as câmaras municipais. Sim, as câmaras municipais podem restringir essa pulverização e preservar um território. A cidade de Americana já o fez, a cidade de Santa Bárbara do Oeste já o fez, inclusive houve uma ação direta de inconstitucionalidade à medida que foi aprovada, e o Tribunal de Justiça disse não. A Câmara Municipal tem competência para legislar em relação ao seu território. Então, eu acredito que todos os municípios, né, que têm câmaras municipais que são competentes e que defendem a população, elas precisam sim entrar com uma medida para proibir no seu entorno a pulverização de agrotóxicos. Ela pode delimitar Pode, ela certo... pode e deve delimitar. E deve, né? Deve delimitar os seus locais de preservação, proibindo. O Estado do Ceará já proibiu a pulverização de agrotóxicos. Nossa, que interessante. O Estado. Então, lá foi uma questão de Estado, já proibiu. E tem outros estados já estão estudando, porque não é que pode causar um mal, causa um mal. Né? E efetivamente nós estamos também entrando com outro projeto para permitir, né, a gratuidade de laudos nos casos como aconteceram, que estão aguardando ainda a perícia, o laudo, para que haja gratuidade, para que esses pequenos produtores, nos casos da mortandade de abelha, no caso da mortandade de hortaliças, possam socorrer do Instituto Adolfo para fazer a perícia, porque há que haver um nexo de causalidade entre a mortandade e a pulverização, e isso só pode ser aferido por um exame, né? Ou da abelha, ou da hortaliça, ou mesmo das pessoas, mas elas não têm essa condição monetária para fazer isso. Então nós temos que garantir isso para que aconteça esse nexo e a ação cabível possa acontecer. Então, há competência sim, a Assembleia Legislativa precisa tomar posse disso, inclusive, nesse final de semana, eu estive na região de Bernardino de Campos, né, um ambientalista que está numa secretaria, numa cidade importante naquela região. Foi o seguinte: nós temos que rever a lei do meio ambiente na cidade de São Paulo, no estado de São Paulo, porque há muito que se mudar, ela está defasada, ela precisa ser revista. Então há essa competência, né? Agora, o que me surpreende como ser humano, eu já falei com o doutor Novaes sobre isso, o que me surpreende como ser humano, né, e escutei do senhor José Luiz na ocasião, é que essa luta tem que ser feita até para salvar a vida de quem defende o uso do agrotóxico, alegando que hoje o agronegócio é que mantém a balança comercial em alta do nosso país, né? E essa alegação, quando você olha para os incentivos, você também tem que fazer a conta de mais e menos, que nós aprendemos ainda no terceiro ano, né, lá do nosso primário, ou do nosso ensino fundamental hoje, que é preciso ser feito, não é feito, né? Para que nós possamos efetivamente agir como legisladores, como defensores não só da agricultura familiar, ou da agricultura orgânica, ou da agricultura sem agrotóxico, mas para defender a nossa população, né? A população, como diz o nosso agricultor, pequeno agricultor, o José Luiz, até para defender quem defende o uso desse malefício. Eu hoje, olha, eu era uma amante de tomate, eu não como tomate em circunstância alguma. Mas... Pois é, o tomate que chega aqui na capital, ele parece que não tem o mesmo gosto, eu não sei você, mas é diferente, tomate, né? Pimentão, pepino... Se você vai para o interior, vai num lugar que não tem agrotóxico, é outro gosto. Você não acha, não, Marcelo? Eu não sei, eu não tenho gosto. Mas o tomate mudou muito. Eu sei porque eu trabalhei em plantação de tomate. Mudou demais. E eu acredito que seja por conta do agrotóxico. Agora, Marcelo, dentro desse campo da competência, achei muito interessante, porque assim, quando você tem prefeituras que começam a ingressar na justiça, ambientalistas e até estudantes, professores, todo mundo pode encampar nessa causa, você começa a ter exemplos. Olha, a Americana deu exemplo, a outra cidade deu exemplo. Então aqui também a gente pode, porque eu não quero, se lá a população não está aceitando que a cidade chegue na cidade essa questão do agrotóxico,
aqui também a gente não vai aceitar. Porque, por exemplo, quando eu pego a estrada aqui para São Paulo, eu vejo grandes plantações de eucalipto, porque dizem que é para madeira e tal. Aí eu fui conversar com o especialista e falou, isso aqui resseca muito a cidade. Então eu fico pensando, tem que ter uma compensação, porque se você planta ali, está ambientalmente correto, mas se a cidade está ficando menos úmida, tem que ter. E o agrotóxico é a mesma coisa, a população tem que olhar, tem que observar e tem que saber dos seus direitos. Não adianta nada você fazer uma lei aqui e as pessoas não saberem que tem o direito. Então tem sim, tem competência da Assembleia e tem também das prefeituras. É uma boa notícia, eu gostei muito. Sim. Falando em tomate, eu também adoro tomate. Eu tenho um laudo de um tomate que nós colhemos lá em Santo André, no entreposto do CEAGESP, com 15 agrotóxicos na amostra do tomate. 15 agrotóxicos? Depois eu vou encaminhar para a doutora, mas com a expectativa de que ela volte a colocar o tomate na mesa. E nós fomos nessa fazenda, nós fomos lá. E era de um pequeno agricultor, onde a assistência técnica era feita por uma revenda desses produtos. Ou seja, você precisa ter uma assistência técnica isenta do Estado e não de gente que está ganhando, que está lucrando com a própria utilização desse produto. A Casa de Agricultura, por exemplo. Sim, que exatamente. Agora, a questão de intoxicação, além da questão do meio ambiente, eu penso na questão da vida. Tem uma cidade, eu vou citar o nome, Coronel Macedo, que saiu na mídia, uma cidade de 5.000 habitantes e que tem 400 pessoas em tratamento de câncer. E não é pulverização aérea, é pulverização por trator ou por outros equipamentos. A cidade termina, você atravessa a rua e começa a plantação, a monocultura de soja ou a monocultivo de milho. Uma das situações que eu penso que pode ser trabalhado, assim como foi trabalhado na Argentina, em alguns países, é você tentar delimitar uma área onde é proibida a pulverização. É uma zona de proteção, uma zona de contenção. A Comissão de Direitos Humanos no Nacional previu para a pulverização aérea 2.000 metros. Hoje a legislação é de 500 metros para núcleos urbanos e para 250 metros para casos isolados. Até no vídeo a gente vê que é uma região habitada, tem prédios, tem casas. Vamos pedir para o diretor cortar na imagem toda, aí na tela, para todo mundo acompanhar. Ali, dizer, esse é um avião de grande porte, né? E quando tem a aplicação... E parece que é laranja, não sei. Eu acho que laranjinha ali, não sei, mas desculpa. E quando tem a aplicação, existe a questão da deriva, ou seja, o desvio das gotículas que vão atingir áreas sensíveis, ou habitadas, ou cursos d'água. Agora, não somente por avião, existem máquinas de 4, 5 andares, só o pneu é da altura de 3 homens. Não existe distância da aplicação desse agrotóxico, por exemplo, para uma escola rural, para uma residência isolada. Em algumas cidades e províncias da Argentina, foi fixado um limite de 500 metros, em outras de 2.000 metros. Claro, não existe um critério uniforme, mas no Brasil e no estado de São Paulo existe essa lacuna. Você poderia pensar em implantar essa zona de contenção entre uma área habitada e uma cidade. Isso, a gente não tem muita noção disso em São Paulo, aqui na capital. Mas se você vai no interior, nessas cidades pequenas, você atravessa a rua, termina o núcleo habitacional e já começa a plantação de milho, já começa a plantação de cana, já começa o cultivo de girassol, de soja, de eucalipto. E o agrotóxico utilizado naquela plantação, sem esse limite, sem essa zona de amortecimento, vai alcançar a população. Ou seja, a linha entre o urbano e o rural é muito tênue nessas cidades, nesses municípios. E nós temos a obrigação de salvar a nossa caipirada. Caipirada no bom sentido. São cidadãos paulistas que merecem a proteção do poder público. Não só para preservar a sua vida, como também a própria liberdade econômica.
Porque se uma pessoa quiser plantar um maracujá numa situação dessa, não vai conseguir, porque a plantação vai ser atingida por esse agrotóxico que foi pulverizado ou por trator, ou por avião, ou por aparelho costal. Que são perigosos, às vezes podem provocar mais deriva até mesmo do que a própria aviação agrícola. Isso eu acho fundamental, eu acho que podemos trabalhar nesse sentido, juntamente com e nessa questão da delimitação, ver não só o tipo de aparelho, como também a toxicidade do produto. Produtos muito tóxicos podem exigir um distanciamento maior. No Ceará, além de se proibir a pulverização aérea, pelo tipo de cultura que eles têm, eles delimitaram que a pulverização por aparelhos potentes, como tratores, ou de jato, ou motorizado, ou axial, ou autopropelido, precisam respeitar a distância de 500 metros. A província de Córdoba, salvo engano, prevê 2.000 metros na Argentina. Nos Estados Unidos não tem isso, mas, por exemplo, no estado de Arkansas, eles proibiram a pulverização de 2,4-D. Ou seja, você vai procurando... O senhor trouxe um tema interessante, porque eu lembrei da questão do ESG, né, que é envolver a governança, o meio ambiente e a questão social. Hoje você não olha só o meio ambiente. Isso acaba afetando o Brasil, já que ele exporta, e é bom que o agronegócio seja forte, mas se regras não estão sendo respeitadas, isso na Bolsa de Valores, ou quem compra, quem investe, você acha que internacionalmente tem essa visão? Estão de olho também no Brasil? Sim, existe resolução da União Europeia proibindo a aquisição de produtos que provoquem dano à biodiversidade. Correto. Ou seja, a partir do momento que você faz uma aplicação contra a lei ou uma aplicação violando a distância mínima de proteção dessas áreas sensíveis, você está, em tese, ofendendo a biodiversidade. Independentemente do nexo causal, é uma presunção nesse E aí sentido. a gente está falando de tudo, né? Da governança, do meio ambiente e social, porque você está afetando essas comunidades. Eu quero passar a palavra rapidinho para a deputada, se ela quiser complementar. Eu prometi falar sobre a questão do laudo técnico da água e depois queria perguntar, antes de encerrar o programa, como é que a senhora pretende conduzir esse debate aqui na Assembleia Legislativa, né? Em relação ao que o doutor Novaes colocava, né, algo precisa ser feito em relação à abertura dos agrotóxicos para diversos produtos aqui no Brasil, na última legislação que foi aprovada. Nós precisamos escutar os nossos cientistas que têm pesquisa e que dizem, por exemplo, glifosato, já ela tem 12 subtipos, né? Eles estão mascarados, não podem mais ser usados. Às vezes proibidos em outros países, né? Nós temos que proibir a entrada desses produtos aqui. E tem uma coisa interessante que nós sabemos, né? Você usa um pesticida, um inseticida, um defensivo. Daqui a pouco você precisa de um elemento maior e mais forte ali. Isso tem que passar pela Anvisa. Venhamos e convenhamos. Nós temos medicações que são vendidas, né, fora do nosso país e que têm um benefício comprovado e que nós só temos autorização para usar aqui. Né? Até recentemente a medicação para combater a epilepsia. Agora, quando se trata da entrada de produtos como agrotóxicos, como o glifosato aqui dentro, em 12 subtipos, não passa pela Anvisa. Como é que pode isso? Então, nós precisamos de olhar para quem está aprovando, né, essa abertura do envenenamento da nossa população, né, porque aqueles que estão há muito tempo lutando para que haja uma diminuição, colocam isso de maneira até emocionada, né? de maneira porque não aguentam mais lutar contra esse manancial de poder e que muitas vezes a população desconhece, porque quem aprova isso é a Câmara Federal. Vamos deixar muito claro isso. A outra questão é em relação o nosso entendimento da legislação. Quando você fala meio ambiente, a palavra meio ambiente hoje me coloca como ser humano no conceituamento. Nós não temos mais o animal, o ser humano, a flora. Não existe mais meio ambiente, nós estamos nele. Nós somos eles, estamos inseridos neles.
Esse é o conceito novo que existe hoje, né? Então você não pode pensar no deslocamento do ser humano do lugar onde ele está. Ninguém aqui está pensando em construir uma casa em Marte, né? Ainda que haja especulação de um dia a não existir mais o planeta Terra, nós precisarmos de estar em outro planeta. Essa é uma questão. Então, se nós não pararmos, né, para fazer essa reflexão, nós vamos ter muita dificuldade de chegar na sustentabilidade, né, na sobrevida do planeta. Então, em relação ao que o doutor Novaes colocou, eu penso que nós precisamos de fazer uma nova discussão, mas desta vez ouvindo os cientistas, né? Quando tem um cientista que diz, num grupo, eu falo um cientista, mas cada um com a sua função dentro da pesquisa, e fala para mim, né? Olha, nós estamos pesquisando infinitamente uma concentração menor daquilo que é recomendada pelo produtor, né? Ali no rótulo, né? E mesmo essa quantidade infinitamente menor, eu perguntei, está catalogado? Eu posso considerar isso como uma pesquisa científica? Porque para considerar uma pesquisa científica, você tem vários passos a seguir, não é de um dia. Sim. São vários passos a seguir. Sim, pode. Então, naquela concentração infinitamente menor que é a recomendada para combater a praga, já faz mal para o ser humano. Isso está catalogado? Isso tem que ser ouvido. Isso tem que ser aceito. E a legislação precisa de abarcar isso. Eu não posso aceitar que é defensivo, não fala em agrotóxico, eu não posso aceitar que o dia que houver uma pesquisa que me mostre, então aí sim vai ser pautado, olha, o que mais exporta, né? Eu não posso aceitar dessa forma. Eu preciso de ter responsabilidade como legislador para olhar o que a ciência está me apontando, né? Os dados que são notórios, são fatos que está sendo trazido, e em relação à agricultura, aquilo que eu posso fazer para diminuir, né, essa ação dos agrotóxicos na sociedade. E aí, falando nisso, nós temos propostas em relação a financiamento público. Mesmo os bancos públicos precisam estar, né, atrelados a projetos de produção de diminuição de uso de agrotóxicos. Tudo bem que o agronegócio consiga fazer financiamento com os bancos privados, mas grande parte dos financiamentos vem dos bancos públicos. Então, nós precisamos atrelar esses projetos à diminuição do uso de agrotóxicos. Tem uma outra questão que é a fiscalização. Nós fizemos um requerimento ao secretário de Agricultura para que apresentasse o mapeamento das pulverizações. O mapeamento não chegou, nós reiteramos o requerimento, né? E estamos aguardando. Não vindo, aí, o que nos resta? Nós vamos até o Ministério Público, né? E vamos ver qual medida que o Ministério Público vai tomar, vai fazer uma notificação, uma comunicação. Mas nós precisamos deixar claro que nós conhecemos a legislação, né? Ela é absolutamente hipossuficiente, porque há uma recomendação, não há um prejuízo quando você deixa de fazer. Porque se houvesse um prejuízo que pudesse ser aplicado, uma multa, né? Uma multa diária, pelo tempo que você fica sem apresentar esse relatório, isso não está na normatização, isso precisa de acontecer. Então, eu acredito que esse dever de legislador, ele perpassa tantas câmaras municipais, a Assembleia Legislativa e principalmente a Câmara Federal. Então, isso nós precisamos de provocar para que venha a acontecer. Muito bem. Eu gostei muito aqui da nossa conversa, o programa chegou ao fim, mas espero que seja um de vários, porque meio ambiente é um tema recorrente e o resumo é isso, né? A questão da regulamentação, tanto do avião, do aplicador, a altura que a gente não chegou a falar aqui, que esse agrotóxico é aplicado. E uma boa notícia, né, que a gente recebeu aqui, a própria Assembleia e os municípios são competentes, inclusive para delimitar estas áreas. Eu convido você que é administrador, é professor, é pai e tem preocupação com seus filhos, seus netos, a se juntar a gente nas audiências públicas, nesses debates que a gente faz aqui, porque o parlamentar precisa do apoio, não é a própria defensoria, porque todos juntos é que vamos poder debater e aprofundar cada vez mais neste tema. Deputada, muito obrigado pela sua atenção. Obrigada, Jeremias. Obrigada, doutor Novaes, por ter aceitado o convite. E ao doutor Novaes também. E trazer à tona um tema tão relevante. Né? Muito, e a gente vai voltar nele e a defensoria é sempre nossa convidada aqui. Obrigado pela sua participação também, até a próxima edição.